Olá, meus amores! Sejam bem-vindos, seja bem-vinda a mais uma live. E hoje, a live de hoje, a gente vai falar sobre perdas necessárias. E aí, você já sofreu alguma perda? Você já teve alguma perda assim bem significativa na sua vida? A gente vai falar um pouquinho disso. Olá, Jéssica, Silveira, né? Olá, sejam bem-vindas. Hoje eu peguei uma temática diferente. Na verdade, esse não foi um pedido de vocês, mas foi algo que eu falei, acho que isso pode ser legal, acho que pode ser um tema bacana da gente conversar, que é sobre as perdas. Porque o que eu percebo? Gente, quando vocês me falam assim, parece que tudo envolve perda, né? Parece que a grande maioria das perguntas envolve alguma perda. Talvez a perda do controle, talvez a perda, por exemplo, de eu perdi um relacionamento que eu queria. Então eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso e achei que seria legal a gente trazer essa temática, falar um pouquinho sobre perdas. E aí tem esse nome, né? Perdas necessárias. Esse nome, ele vem de um livro, ele não é um nome meu assim, Perdas Necessárias, é de um livro que chama Perdas Necessárias, da Judith Viorsky. É um nome meio difícil, mas é um livro incrível que eu li muitos anos atrás na faculdade, mas mesmo assim é super atual. Olá! Falar uns ois aqui. Emanuele, obrigada, querida. Sejam bem-vindas, Patrícia, Larissa, sejam super bem-vindas e bem-vindos. Obrigada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessas perdas. E eu fiquei pensando muitas coisas assim que a gente às vezes perde, né? E nesse livro Perdas Necessárias da Judith, ela vai contando sobre várias perdas que a gente vai tendo ao longo da vida. E hoje o nosso convite vai ser justamente esse, para a gente pensar um pouquinho sobre essas perdas e principalmente pensar como a gente lida com essas perdas. Tem uma frase dela que é assim, para compreender nossas vidas, devemos compreender como lidamos com as nossas perdas. E quando a gente fala de perda, parece que é tudo sempre pro negativo, sempre uma coisa muito mega ruim, mas não necessariamente. Existem algumas perdas que são necessárias e são perdas pro positivo. Por exemplo, lá, né? Eu tenho esse livro, mas não consegui terminar de ler. Lá, é complexo, né, lá? Vou dar o exemplo da lá. Não que ela esteja falando que é uma perda, tá? É só um exemplo que me veio. Ela vai ser mãe. Então a pessoa vai ser mãe, ela tá perdendo assim uma vida sem ser mãe. É uma perda legal? Uma perda super legal, né? Porque na verdade representa a chegada de alguém, mas não deixa de ser uma nova adaptação. Então as perdas têm muito esse caráter, né? De ser uma nova adaptação, uma nova realidade, um mundo novo que se abre. E então a gente pensa assim, que toda perda ela envolve o fechamento de um ciclo e a abertura de um outro ciclo. E isso pode ser muito, mas muito maravilhoso. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Olá, Natália, joia? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre assim, como essas perdas podem ser necessárias. E aí, se a gente for pensar, gente, a vida inteira a gente tem perda. Tem a Mel que eu acompanho aqui, que é uma neném super maravilhosa, que eu sou super fã, assim, apaixonada na Mel. Mas a Mel ela nasceu há 2 anos atrás. E imagina uma neném, imaginem vocês, de 2 anos, o quantas coisas ela já perdeu. Ela já perdeu roupinha, ela perdeu o caminhar, o engatinhar para aprender a andar. E assim é na nossa vida, né? Quantas fases, quantas coisas a gente vai perdendo, abrindo mão. E eu vou convidar vocês a pensarem um pouquinho. Talvez você tenha um histórico de ter tido alguns namorados e aquilo representou uma perda para você. Aquilo em algum momento representou algo assim, caraca, que dói muito, é uma perda, né? Eu tô perdendo essa relação. E hoje, depois de ter andado um pouquinho, talvez já faz alguns anos que teve talvez seu primeiro namorado, faz sentido essa perda para você hoje? Então, eu percebo que às vezes quando a gente está vivendo a perda, a gente tem muito sentimento de luto, um sentimento assim de, ai meu Deus, o que vai ser da agora para frente, né?
Mas quando passa um pouco de tempo, quando a gente pode caminhar um pouquinho para frente, a gente consegue perceber como aquela perda também representou um monte de ganho, né? Olá, Maria! Como pode ter representado, por exemplo, um monte de ganho a perda. Eu tô olhando aqui se vocês estão falando alguma coisa. Estejam à vontade, tá? Para falar, talvez compartilhar um pouquinho. Se vocês já tiveram perdas na vida de vocês, como é que foi isso? Então, uma coisa que ela fala é isso. Para a gente compreender nossas vidas, a gente deve compreender nossas perdas. Eu vou falar brevemente sobre algumas perdas que vão me vindo à mente e eu fui anotando. E a gente, claro que nosso enfoque aqui é sempre relacionamento, então a gente vai enfocar em relacionamento sim, mas o convite vamos pensar um pouquinho como é que são essas perdas na vida de vocês e o que uma perda no passado representa hoje de ganho. Então, quando naquele momento em que perdeu, talvez foi muito mega master sofrido, mas você caminhou um pouquinho e você pode ver a diferença. Eu evitava de curtir pra não entendi, Maria, escreve de novo. Então, algumas perdas. Tem a perda óbvia, que é a morte em si, que é uma perda, para algumas pessoas só kármica, né? Ou seja, é o corpo que a gente não tem ali mais, mas tem o contato físico, mas a gente tem umas outras perdas que não são tão óbvias assim. A perda da separação, que é o rompimento de um casal, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A perda da partida, em que uma pessoa vai embora, né? Uma pessoa tem que partir, às vezes tem que mudar, né, lá? Uma pessoa às vezes tem que mudar de cidade, então tem uma perda da partida. Tem a perda do poder, que eu acho que essa perda do poder, ela tá muito ligada a gente ficar imaginando que a gente é super poderoso, que a gente pode tudo, que no nosso universo tudo cabe, e às vezes a gente cai na realidade de que existe uma perda de poder, que na verdade a gente não é empoderada, não é poderosa assim como se pensa, né? Existe também a perda em todas as decisões. Todas as decisões que você fez hoje, no dia de hoje, envolveu uma perda. Às vezes foi uma perda de você escolher, sei lá, tomar uma Coca-Cola em vez de tomar uma água. Isso envolveu uma perda. Às vezes foi uma outra decisão, uma decisão às vezes mais sofrida que você tomou hoje. Às vezes terminar um relacionamento, isso também envolve uma perda. E temos também a perda dos sonhos românticos. Quem não, né? Quando a gente é mais nova, quantos sonhos? Pensa aí com você, quantos sonhos você deixou e se perdendo pelo caminho. Alguns sonhos talvez tenham sido necessários, outros talvez estejam na hora de você resgatar. Também a perda da expectativa impossível, em que se espera algo muito maravilhoso e aí quando se depara com a realidade, há uma quebra de expectativas. Talvez a perda da ilusão e da liberdade, porque às vezes, eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo era assim. Eu achava, não, hoje o negócio tá osso, mas quando eu chegar com 18 anos eu vou ter a liberdade que eu sempre quis. E aí eu percebi que eu não tinha essa liberdade toda, né? Então foi uma quebra da ilusão da liberdade. Uma outra perda aqui é deixar a casa dos pais quando vai casar. Então são várias perdas que a gente vai vivendo ao longo do caminho. Eu vou ler aqui um pouquinho, que eu vi que vocês escreveram algumas coisas, e eu quero que a gente converse um pouco sobre isso, porque primeiro eu tô dando como é que vai funcionar hoje. Eu vou dar esse panorama geral, a gente vai falar um pouquinho dessas perdas, depois eu vou falar para vocês sobre como lidar com as perdas. Então, qual que é a diferença de uma pessoa que lida bem com as perdas com uma pessoa que não lida tão bem com as perdas, e qual a consequência disso? Pra gente fazer, sabe, uma análise profunda aqui juntos. Natália disse assim: oi, Nath. Beijo, Natália. Como me separei recentemente, ainda sinto falta e ele sempre manda mensagem, então me dói, mas todos à minha volta estão felizes com a minha nova postura. Natália, é uma perda de um relacionamento, né? Então é uma perda que não é só da relação em si, é toda uma perda de uma rotina, é toda uma perda dos sonhos que vocês construíram juntos ou das próprias expectativas que você teve. Por isso que é tão complicado terminar. Por isso que envolve muita coisa terminar. Não é simplesmente assim, vai lá, termina. É um relacionamento abusivo, vai lá e termina. Não é assim que funciona. Porque na prática a gente sabe que envolve muitas coisas o término, né?
E aí, Natália, quando tem o término e aí ainda existe uma conexão, né? Talvez uma conexão necessária por um filho, mas existe sempre um chamego, um disse não disse, sabe? Tipo quando a pessoa fica com os joguinhos de sedução. O problema disso é que é como se fosse assim. Você teve a perda, aí doeu, é como se rasgasse e sangrasse muito, tá? Doeu pra caramba essa perda. Vocês definiram que eu não vou ficar mais juntos. Aí começou a cicatrizar, aí, nossa, o lindo tá espiando. Aí começou a cicatrizar, aí ele manda uma mensagem que abre a sua expectativa. Aí você fica, nossa, talvez vai dar certo dessa vez. Aí você vê que não vai dar certo, aí você rasga de novo. Então tem um novo machucado em cima daquela cicatriz que estava acontecendo. E aí é quando as pessoas insistem em ver e rever, não tô falando que é o seu caso, tá, Natália? Mas em ver e rever, em voltar pro ex, não voltar, ficar com o ex, sucessivamente, é isso que elas fazem efetivamente. Tem uma cicatriz, quando ela tá começando a lidar com aquela perda, ela vai e corta a cicatriz. Então imagina, é um trauma atrás de um trauma, uma perda atrás de uma perda. E isso tudo volta. Quando a gente fica com uma pessoa que a gente tem carinho, que a gente tinha uma expectativa muito grande daquilo dar certo e já tá rompido a relação, é como se voltasse todo aquele sonho, voltasse toda a expectativa e jogasse um balde de água fria. Então é uma montanha russa de emoção, é abrir uma possibilidade de você se machucar. Mas a Natália tá dizendo um pouquinho diferente, ela tá dizendo que a postura dela, a nova postura dela, tá agradando, né, as pessoas que estão à sua volta. Então, provavelmente, Natália, você tá numa postura de mais saúde com você. Porque se as pessoas que gostam de você estão à sua volta e estão gostando da sua postura, provavelmente está no caminho certo. E aí é saber lidar com a perda, né? Aí é saber lidar com a situação que se mostra. A Cássia disse assim, Eliane, desculpa. Não sei, não nasce meu marido me traiu, eu perdoei, mas eu quero que ele pague pelo que ele fez. Isso é normal? Isso significa que eu não amo mais ele se eu estou a desejar o mal? Então, Eliane, o que acontece? Acontece que diante de uma traição, a gente tem uma perda também. A gente tem uma perda provavelmente ali da confiança. Que você tinha uma confiança, você tinha um vínculo com ele, um contrato, um combinado. Quando teve a traição, teve a perda da confiança. Quando se perde a confiança, aí você tem dois caminhos. Ou você continua com a pessoa, ou você não continua com a pessoa. Mas uma coisa importante de dizer é o seguinte, se você topa continuar com a pessoa, apesar dessa perda da confiança, significa que você está se propondo a quê? A construir uma relação com ela, apesar de tudo. Então, a vingança, Eliane, ela não é o caminho. Querer que ele sinta mal, só vai envolver mais perda para a relação. E aí eu vou explicar isso para vocês. Estava explicando essa semana para uma cliente minha. Olha, presta atenção como é que acontece com traição, tá? Que é uma perda. Olha aqui, ele fez uma coisa contra você, tá? Uma coisa que te feriu. Aqui, essa é você. Ele te fez uma coisa que te feriu. E esse daqui é ele. Aí você se sente muito mal porque ele te feriu. Pensa comigo, tá, Eliane? Você sofreu essa perda do rompimento da confiança e tá mal pra caramba. Aí, naturalmente, isso não é só você, todo mundo, né? Se sente ferido, quer que o outro sinta o que você sentiu. Por quê? Porque você fala assim, não, agora eu vou fazer ele sentir o que eu senti, eu me senti muito mal. Aí eu vou e faço uma coisa pior ou faço algo pra ele sentir pra caramba. Aí ele sente. Só que aí ele sente muito o que você fez. Aí ele vai fazer também uma coisa contra você. Acontece que esse relacionamento vai indo, ele vai para um lugar que é um desgaste muito grande da relação. A relação vai se perdendo. Por quê? Em vez de ter um combinado amoroso, ali tem um combinado de vingança. Faz sentido para vocês? Então, assim, uma pessoa fez algo contra mim, eu faço algo um pouquinho contra ela, para ela sentir. Aí ela vai fazer algo também um pouquinho contra mim, porque ela sentiu
Muito. Aí isso só vai crescendo. Ah, Renata, então o que é ideal? Eu tive uma perda. É real. Olha, eu confiava nele e eu não confio mais. Como é que eu faço então? Teve uma traição. Aí, o que vocês precisam fazer é o seguinte. Ó, você sentiu. E não é que vai ficar tudo a mesma coisa. Você sentiu e você vai falar, ó, eu quero uma reparação. Então você vai falar para ele que você sentiu, você vai dizer que você quer uma reparação do que ele fez e aí ele vai oferecer uma reparação. Então você pode até dar o troco, mas você vai dar um pouquinho menos do que você sentiu. A ideia é essa. Então não é dar o troco na mesma moeda, não é trair também, mas é assim, é dar um pouquinho menos, faça com que ele sinta o que você sentiu, mas um pouquinho menos. Eu sei que às vezes fica muito subjetivo, então vou dar um exemplo prático, tá? Tinha uma mulher lá na minha cidade, na verdade era a mãe de um amigo, ó, escuta o caos. Era uma mãe de um amigo do colegial e ela tinha descoberto que ela tinha sido traída. Ela ficou fula da vida que ela foi traída. Em vez dela ir trair ele e isso daqui virar, né, uma perda da relação, o que ela fez? Ela foi lá e comprou um carro 0 km no cartão dele pra ela. Então, tipo assim, Renata, ela se vendeu. Não, a gente não tá aqui pra julgá-la, tá? Eu tô te dando um exemplo do que ela fez pra equilibrar a relação. Quando ela fez isso, ela deu nele, mas um pouquinho menos do que ela sentiu. Aí, ele deu um pouquinho, ele foi mansando também, um pouquinho menos, até que eles ficaram tranquilos. Aí então o amor pode crescer. Tá fazendo sentido, gente? Eu sei que é um pouquinho complexo isso, mas é uma maneira de lidar com perda. Inclusive, a perda lhe dá confiança, tá? Hoje vejo uma perda como fim de ciclo, início de um novo ciclo, por mais doloroso que seja. Larissa, excelentes palavras. Inclusive, faz muito jus, assim. Essas palavras é exatamente o que eu coloquei aqui, né? O que é a perda? A perda, Larissa, é isso mesmo. Representou o fim de algo e o início de outro. Então, se eu tenho uma perda da confiança, significa que aquela confiança acabou, mas é possível se construir uma nova confiança ou não se construir uma confiança com aquela pessoa e construir com uma outra. Então, é sempre assim. A perda, ela envolve algo que se fecha e algo que se abre. O grande diferencial das pessoas vai ser em como elas vão conseguir lidar com o fim e o início desse ciclo. Porque o que eu vejo, agora a gente pode até entrar para essa parte, né? O que eu vejo é que a gente tem duas possibilidades. Ou a perda pode libertar, ou a perda pode aprisionar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Meu primeiro namorado, você se casou com ele, né? Eu evitava curtir para não sofrer. Isso que você ia falar. Entendi, Maria. Obrigada, amiga. Crio muita expectativa e me dou muito, mesmo sem conhecer o outro. Sempre sofro com isso. Então, Almeida, olha só, a criação da expectativa e a quebra da expectativa é uma perda recorrente que você tem. E essa expectativa elevada e quebra, ela traz para você, provavelmente, algumas crenças. Então, vamos pensar comigo. Imagina que você tem uma expectativa, não sei se é o seu caso, tá? Mas imagina que você tem uma expectativa sobre um relacionamento. Aí você tem uma expectativa muito alta e aí não concretiza essa relação. Aí você tem uma perda, sofre o luto, fica mal. Aí você vai de novo, outra pessoa cria expectativa, se frustra de novo. Acontece que com o passar do tempo, essa perda pode ser interpretada por você como assim, eu sou inadequada, eu não sou boa o suficiente para os homens, ninguém me quer. Mas é uma interpretação errônea. O que acontece é que você deve aprender com o excesso de expectativa. Olha só, eu tenho muita expectativa e eu acabo quebrando a cara, né? Então, o que eu posso fazer para substituir essa excesso de expectativa? Talvez uma coisa que você possa fazer, né, para não sentir essa perda, seria viver o momento. Porque em vez de você construir toda uma história na sua vida, na sua cabeça, viva o momento com aquela pessoa, viva passo a passo. Mas a gente tava vivendo, tava legal e o negócio não rola, não desenrola, sabe? Não vai pra frente. Então começa a perceber se você tá realmente conseguindo ver os sinais da relação. Isso também é bem importante, tá? Oi, primo.
Tava com saudade de participar. Ah, Natália, muito bom você aqui. Ah, Lidiane, saudade de você. Deixa eu ver se eles falaram mais alguma coisa. Ele me manda música, sempre foi nossa forma de falar o que sente. Eu parei com isso, mas ele não deixa eu sumir de vez. A Natália, ela tinha contado um pouquinho mais acima, gente, que ela teve um rompimento recente, né, de um casamento. E aí ele ainda insiste em mandar algumas mensagens. E a gente está contando que isso é uma perda. Então, provavelmente, Natália, ele ainda não entendeu que representa uma perda. Ele não está agindo em coerência ao estado de vocês no momento. E aí, isso como eu disse, vai trazendo um trauma em cima de trauma. Então, o que precisa? Precisa atualizar. Precisa dizer, olha, por mais que doa, a gente não tá junto mais, a gente não é mais um casal. Então, assim, se você quer falar o que você sente, tudo bem, mas não me mande mais música, porque, assim, essa é uma forma que me remete e te remete também à nossa relação. E não é o caso, a gente não tem mais uma relação juntos, né? Então, tudo isso acontece em um relacionamento online. Sônia, pode acontecer em um relacionamento online também. Expectativa frustra, né, gente? Demais. Olá, Bela. Então, a gente está conversando aqui um pouquinho sobre as perdas necessárias. Em quantas coisas ao longo da vida a gente vai perdendo. E às vezes a grande diferença e o grande tchan da coisa é a forma como a gente lida com as perdas. E gente, esse nome é difícil. Judith Viorsky, ela diz que para compreender a nossa vida, a gente tem que compreender como a gente lida com as nossas perdas. Você sabe que eu acho que ela tá certa? Que a mulher tá certa? Ótima intimidade, né? Você sabe que eu acho que a mulher tá certa? Por quê? Porque a gente está constantemente lidando com perdas mesmo. Se você for pensar um pouquinho quantas perdas você teve, e não que isso represente algo negativo, depende da forma como você lida a perda. Porque se você é o tipo de pessoa que lida muito mal com perda, provavelmente para você é muito negativo pensar que tá acabando um ciclo, vai começar um novo ciclo, pensar que você abriu mão de algo, pensar que você precisa decidir sobre alguma coisa. Mas para outras pessoas não. Para outras pessoas, elas entendem que na vida vai existir perdas e a gente está sempre perdendo. Isso não significa que é negativo, porque ao mesmo jeito que vem as perdas, também vem os ganhos, tá? Vamos ver o que o Bruno disse aqui. Gente, reforçar aqui que adoro quando homens participam, eu realmente gosto muito. Quais os passos para nós mesmos nos reencontrarmos? Percebi que perco mais tempo tentando ou lutando pelo relacionamento e acabo deixando de lado toda a minha essência. Bruno, excelente pergunta e a gente vai meio que responder ela agora, tá? O que acontece? Quando eu acredito que uma das piores perdas que pode existir é a perda de nós mesmos. A perda da nossa essência, a perda da nossa identidade. Porque quando a gente se perde, quando a gente abre mão demais da gente pelo outro, mão demais da gente pelo relacionamento, pelas pessoas à nossa volta, a gente perde a nossa essência, que é o que o Bruno está compartilhando aqui com a gente, né? Quem nunca, né? Quem nunca perdeu a essência? Quem nunca abriu mão de si, às vezes por uma amiga, os amigos, às vezes por um relacionamento. E o fato é que quando a gente se perde de vista, a gente vai perdendo quem é a gente, quais são os nossos gostos, o que nos faz bem, o que nos faz mal. E a gente vai sendo levado dia após dia. E aí eu vou falar daqui a pouco um pouquinho para vocês sobre como evitar se perder, tá? Mas antes disso, eu quero falar mais sobre que a perda ela é o fim e o começo. Vocês sabem que eu tô com minha cola, né, gente? Cola, maravilhosa. A perda, então, ela representa o fim e o começo e para algumas pessoas vai representar oportunidade. E aí, eu quero perguntar para você, coração, as perdas que você tem vivido, as perdas que você viveu na sua vida, ela está representando para você uma oportunidade? Sim ou não? Para as pessoas que responderam não, que a perda você não consegue ver a perda como uma oportunidade, são pessoas que geralmente se aprisionam na expectativa de que aquilo que foi vai voltar a ser.
na expectativa de que o tempo pode parar, em que você pode controlar as coisas e que as coisas são definitivamente como você quer. Às vezes, quando a gente não consegue ver a oportunidade na perda, a oportunidade de abrir um novo ciclo, é quando a gente fica como uma criança em um playground e fica assim, não quero sair daqui, não quero sair da festa, eu quero que seja do meu jeito. E o fato é que não é do mesmo jeito, por mais que você tente. Hoje de manhã eu fui à praia, como de costume, fazer a minha meditação. E aí, vocês sabem, né? Na areia da praia fica as pegadas. E eram as minhas pegadas. E eu fui até a praia e depois de meditar eu fui voltar. E eu quis colocar o meu pé em cima das pegadas que eu tinha acabado de fazer. Que fosse assim, perfeitamente, simetricamente, daquele jeito. E aí eu percebi que meu pé não encaixava ali. Que mesmo que eu quisesse, o ritmo do meu caminhar era outro, eu já era outra. Então não tinha como o meu pé se encaixar naquela pegada que era minha. E assim, gente, as pessoas às vezes como elas lidam com relacionamento. Às vezes um relacionamento que era assim, era desse jeito, Renata, era maravilhoso. Ele já não é mais, porque está em movimento. Algumas coisas se perderam, outras se ganharam, mas está sempre em movimento. E talvez a melhor solução para você seja entender que as perdas são necessárias, que toda perda vai ser a abertura de um novo ciclo, que cada ciclo que se fecha se abre um outro instantaneamente, mesmo que você não queira, mesmo que não seja do jeito que você gostaria, talvez seja o jeito que você necessita. E aí, coração, o que precisa é dizer sim para as perdas. Dizer sim e aceitá-las. As perdas são necessárias. Começa a dizer, ok, é isso daqui que é a realidade agora. Não é mais como eu vi há 5 minutos. Não é como era antes mais. Não é mesmo. Não é mesmo. Hoje à noite você já não é a mesma de hoje de manhã. Você já transformou, você já está diferente. Então, se um relacionamento acabou, permita que ele acabe, permita que ele se vá. Haja em coerência com esse término. Se o relacionamento é transformado, ele está assim, mas ele era assado, entenda que talvez ele não seja mais o mesmo. Talvez você não seja mais a mesma. Então, não adianta você ficar, mas o fulano de anos atrás... Não, o fulano de hoje faz assim. Então, seu comportamento também tem que mudar para que você tenha uma nova resposta. O grande tchan do negócio é você entender que as perdas, elas acontecem e elas vão acontecer independente da sua vontade. E tudo que você precisa é estar alinhada e estar preparada para o novo começo. Eu sei que às vezes a gente tem muito medo do novo, mas o novo ele está acontecendo a cada segundo, o tempo todo. E esse medo, ele pode te paralisar e não permitir que você viva toda a beleza que existe nesse novo caminhar, nesse novo ciclo. Então, começa a pensar assim, acabou aquilo que eu conhecia, inicia uma nova era, um novo tempo. E agora, de agora para frente, eu vou dar o meu melhor e vamos ver o que dá. Dali a pouco, muda de novo e aí você dá o seu melhor. Eu estava lendo o livro da Gisele Bündchen, Aprendizados, e eu gostei muito daquele livro, né? E ela diz muito das mudanças que ela foi tendo na vida. E eu acho que uma das coisas que eu mais gostei foi que ela se permitiu ter disciplina e se dar o melhor em cada jornada da vida dela, em cada fase. E reconhecer que às vezes ela não cabia mais em um lugar. E que ela tinha que abrir mão daquilo, perder aquilo para poder ganhar outras coisas. E com a gente é assim, né? A gente que, né, mais carne e osso, né? Coitado, não, ela também é super carne e osso, é ótimo livro. A gente também é assim, a gente vai continuar criando expectativas, tá? A galera da expectativa, a gente vai continuar criando expectativas, a gente vai continuar sofrendo com as perdas e tá tudo bem. Mas não se demore no sofrimento, é isso que eu quero dizer. Não fique muito naquilo que precisa simplesmente passar pela sua vida.
Às vezes a dor, ela é importante. É importante que você sinta. É importante que você sinta o luto, que você sinta a dor de, às vezes, sair da casa dos seus pais, às vezes de terminar uma relação, às vezes de perceber que você não se encaixa mais no lugar que você sempre achou que você se encaixava. Às vezes de perder um papel que você desempenhou há tanto tempo e agora você vai desempenhar um novo papel que você nunca desempenhou na sua vida. Dá um medinho. Aí vai dar uma tristeza. E eu não quero tirar o seu direito de se sentir triste, e muito menos o seu direito de ficar com raiva de tudo. Mas não se demore. Não se demore nesse sentimento. Porque dê um espaço para ele, mas tão logo possível, dê um espaço para o novo. Dê um espaço para o que está vindo e se entusiasme. Porque, na verdade, a vida acaba se encarregando de tanta coisa. E a vida tem se encarregado de cuidar de você tão bem por todos esses anos. Então, dá um espaço aí no seu coração para isso que para você ainda representa uma perda, mas também é um começo. Dá um espaço, dá uma oportunidade para ver esse agora, para ver essa realidade que se mostra. Eu não vou mentir, é difícil, mas é possível. É muito possível. Basta você aceitar. Eu acho que o primeiro passo sempre vai ser aceitar. Aceitar o que existe. Só então a gente pode transformar e ir adiante. E aí, gente, tá fazendo sentido pra vocês? Cadê pra caramba, né? Empolguei. Renata empolgou. Deixa eu só responder aqui o Bruno, depois eu vou ver as mensagens aí abaixo. Bruno, vou reler sua pergunta e respondo, tá? Como eu tava falando, uma das piores perdas é a perda de si mesmo, né? Da sua própria essência. E o Bruno diz assim: quais os passos para nós mesmos nos reencontrarmos? Percebi que eu perco mais tempo tentando ou lutando pelo relacionamento e acabo deixando de lado toda a minha essência. Então assim, Bruno, pelo que eu tô entendendo, você tá num relacionamento e você fica lutando, né, pela essa relação. A primeira coisa que eu vou te perguntar, tá, Bruno? A primeira coisa que eu quero que você pense, não precisa responder aqui não. Você tá lutando pra quê? Pra esse relacionamento ser o que ele era antes? É isso? Será que você tá com medo, assim, dessa perda de, olha, era de um jeito, agora não é mais, é de um jeito diferente? Então, a primeira pergunta é essa, você tá lutando pra quê? Ou você tá lutando contra o quê? Porque às vezes tem luta que é meio inútil, tipo, não vai voltar a ser o que era antes, sabe? Não vai. Você tá diferente, ela tá diferente, então agora é daqui pra frente. E aí é você procurar ser a melhor versão nessa relação, nesse jeito que se mostra, tá, Bruno? Quais são os passos pra gente se reencontrar? Eu acho que o primeiro passo pra gente se reencontrar, eu diria que é a conexão com a gente. É desacelerar. Eu acho que é o primeiríssimo passo. Às vezes a gente entra numa noia, sabe? E acelera, e tá trabalhando muito, ou tá tentando muito que essa relação melhore, e a gente tá muito com a cabeça em muitos lugares, menos na gente. Então, eu diria que o primeiro passo para você se reconectar é desacelerar. O segundo passo é começar a prestar atenção no que vem à sua mente. Quais são os pensamentos que você tem? Quais são as sensações e sentimentos que você tem? O que você gosta, Bruno? O que você não gosta? Que tipo de música é a sua favorita? Que tipo de comida você acha maravilhoso? Parece pergunta simples, né? Mas muitas vezes numa relação a gente acaba misturando nosso gosto com o do outro e às vezes a gente nem sabe isso. Então assim, Bruno, desacelera e depois de desacelerar, conecte-se com você. E para isso você precisa perceber o que você pensa e perceber o que você sente. Ok? Respondido? Vamos ver mais aqui. Qual é o tema de hoje? Carla, hoje são perdas necessárias. Esse é o tema. Eu sei que tem uma forma da gente colocar aqui, mas eu não sei qual que é essa forma. Tipo assim, fixado qual que é o tema. Gente, desconheci, tá? Essa forma. Ah, obrigada, Eliane, que bom. Natália, falei hoje sobre isso. Precisamos entender que nem tudo sai como programamos. E se não conseguimos aceitar isso, a gente não consegue viver de maneira mais leve. Exatamente, gente. Eu sou a rainha de descobrir muitas vezes, incansáveis vezes, de que as coisas não são como a gente deseja. Ela não é tipo assim, nossa, cara, programei um negócio, vai acontecer porque é o melhor pra mim. Gente, bobagem.
Eu já tô chegando à conclusão que programar as coisas não é o melhor caminho. Porque assim, às vezes a gente vai receber aquilo que a gente precisa, que é que a gente necessita, e nem sempre é aquilo que a gente quer. E aí a gente fica com raiva, e tá tudo certo, gente, pode ficar com raiva mesmo, viu? Xinga aí quem que vocês quiserem, o universo, Deus, vai, faz aí o jeito que você quiser, né? Aí você fica com raiva, mas depois você entende, depois de um tempo, que precisava ser daquela maneira, né? Que precisava ser assim. E tem relacionamento, gente, que acaba, que é uma perda, mas que se perde mesmo se amando muito. Mas porque às vezes é melhor para os dois. Às vezes é mais saudável, até para a saúde mental mesmo, não permanecer junto. E é muito comum que um da relação entenda a perda e o outro não entenda a perda. Aí tem que dar um espaço para o outro começar a entender como é que a música que está tocando agora, né? Olha, não é o mesmo jeito, não é a mesma relação. Lá, Graça, bom? E quando envolve traição é tão difícil. Sarita, a gente falou um pouquinho sobre traição, sobre a perda da confiança. Eu sugiro que depois você volte aqui nessa live, ela fica disponível aqui 24 horas e depois eu vou levar ela lá pro YouTube. Gente, quem não tá seguindo lá no YouTube, segue YouTube Renata Tanus, tá? Tem vídeo toda semana lá, muito interessante conteúdo. A gente falou um pouquinho sobre isso, sobre a perda da confiança, como é que a gente faz, tá? Realmente, toda perda mesmo é necessária? Gi, eu acho que sim. Minha opinião, sim. Acho que toda perda é necessária. Eu acho que mesmo a perda, assim, da morte, que, gente, eu acho que é uma das perdas mais sofridas, assim, pelo menos pra mim. É muito sofrido, né? A perda, perder alguém que você ama é muito, muito doloroso. Mas eu acho que é necessário. Porque até quando morre alguém, te lembra do valor da sua vida. Né? Esses dias, eu até postei uma coisa aí pra vocês hoje, no Stories. Esses dias a gente tá tendo tantas perdas no país, tantas tragédias, tantas coisas. Isso choca a gente, choca pela própria tragédia em si, choca pela perda, né, que é de pessoas, né, e também choca porque nos lembra da nossa pequenez. Nos lembra o quantas vezes a gente está perdendo tempo em coisas inúteis e o quanto a gente poderia investir em coisas mais úteis. Então, acho que mesmo assim essa perda é necessária. Eu acredito que todas as perdas são necessárias. E eu quero até ler uma coisa aqui pra vocês, tá? Que a Judite diz. Que a Gi me fez lembrar. Ela diz assim, ó. Somente através de nossas perdas nos tornamos seres humanos plenamente desenvolvidos. Somente através de nossas perdas nos tornamos seres humanos plenamente desenvolvidos. E eu assino embaixo, viu? Essa foi a Judite que escreveu e eu acho que ela foi muito sensata. Eu acho que se a gente tivesse tudo, só ganhasse, a gente ia ficar uma criança grande. Uma criança que pensa, a coisa acontece. Eu idealizo, o negócio surge na minha frente. E na vida não é assim. Não se trata, não é mágico, não se trata simplesmente de eu querer, né? Então, acho que as perdas, elas vêm pra mostrar pra gente que a gente é humano, mostrar pra gente o nosso tamanho. Isso não é ruim, isso é bom. E eu acho que, na verdade, o que tá mais faltando por aí são pessoas humanas. São pessoas que sabem que tem muita coisa em jogo, tem muita coisa a perder. Então, eu vejo um descaso muito grande com as pessoas, uma falta de empatia, uma falta de eu acho que amor mesmo, acho que existe sim, e existe o outro lado, existe muito amor, existe também, mas eu vejo que tem uma falta de empatia. Gente, quando eu vi aquela mulher lá toda assim, abrindo o caminhão, né, para tirar o caminhoneiro, dando a vida dela e pessoas filmando, não foi só uma não, sabe? Perdeu-se o senso de humanidade mesmo, né? Cara, é um ser humano, entendeu? É um ser humano. Então, e ali não enfrentava risco, era simplesmente a não ação. Então, acho que as perdas, elas acordam a gente. Elas dão, opa, peraí, que o negócio não acontece só assim, eu tenho que me envolver. Não acontece assim, eu penso, o negócio surge. Acho que isso é importante. E sobre a oportunidade de perdermos, que foi a consequência dos nossos atos, também foi necessário? Eu acho que
Eu não sei você, Gi, mas quando eu penso nas perdas que eu tive, nos atos que eu fiz, que eu não sei se eu chego a arrepender deles, mas assim, eu aprendi com eles, sabe? Eu acho que sempre é uma decisão, ela vai envolver uma perda. E eu acho que isso me fez uma mulher mais forte, me fez uma mulher, eu amadureci. E eu acho que as perdas, elas amadurecem as pessoas. Meus pais perderam muitas oportunidades boas por conta de teimosia. As perdas dessas boas oportunidades foi necessário? Talvez sim, Gi, só eles vão saber responder. Boa noite, Renata. Como faço para não criar expectativa? Graça, assim, não criar expectativa é complicado, porque eu acho que eu estaria mentindo se eu falasse, olha, faça isso, faça aquilo para não criar expectativa. Porque eu acho que a gente tá sempre criando expectativa, mas tem como a gente controlar um pouco o nível dessa expectativa, entende? Porque assim, se eu vou, tipo, nossa, sabe, eu já fantasio 1000 coisas e aquilo não acontece, isso frustra muito. Então eu diria que para controlar essa expectativa, procura viver mais o agora, procura viver o presente, um passinho de cada vez. Aí dá pra controlar, mas assim, viver sem expectativa, desconheço. Gente, tem mais alguma coisa aqui? Kelly, olá, tá linda, obrigada. Ó, a Nena disse assim, linda, mas uma pergunta. Eu dei um tempo para o meu paquera. Disse que ele tem esse mês de fevereiro todo para ele decidir a vida dele. Porque ele me disse que era inseguro porque veio de 2 relacionamentos. E aí, coração? Você quer que eu fale um pouquinho sobre isso, Nena? Frutando, e ele disse que precisa decidir a vida dele mesmo. Qual será a decisão dele? Neno, não faço a mínima ideia qual que vai ser a decisão dele. Mas acho que é importante e válido você ter colocado no limite, ter colocado ali, olha, colega, vamos, né, mesmo correndo o risco da perda. Olha, vamos lidar aqui, colega, com a possibilidade de você decidir, não é mesmo? Estamos até fevereiro aí, fevereiro tem 28 dias, para você, colega, decidir a sua vida, porque eu tô a fim de decidir a minha. Eu já decidi a minha e eu quero que para você vir junto ou não. Então pode ser que tenha uma perda, Nena? Pode ser que tenha uma perda, mas eu acho que é muito melhor do que ter uma dúvida, do que ter uma indefinição. Eu prefiro uma perda do que uma indefinição, né? Oi, Bárbara. Não é só ganhar, também tem que perder para dar valor à vida. E é você mesmo. É mesmo, eu também acredito. Eu acho que ganhar é muito bom. Eu acho que quando a gente ganha é gostoso, mas quando a gente perde também tem uma aprendizagem. Gente, pra gente finalizar, eu vou só repetir a frase que eu achei ela muito fodorástica. Então eu vou repetir a frase pra vocês, que eu acho que faz muito sentido. Somente através de nossas perdas nos tornamos seres humanos plenamente desenvolvidos. Então, assim, aqui fica o convite para vocês lidarem um pouquinho melhor com as perdas de vocês, porque elas vão acontecer. É uma certeza que a gente tem. As perdas vão vir e tá tudo bem que elas venham. Que quando elas vêm, elas também estão trazendo um novo ciclo. Elas estão trazendo também uma nova oportunidade. Que você pode estar aberto a essa nova oportunidade. Lógico, tudo bem, você pode viver o seu luto, pode viver sua tristeza, pode viver sua dúvida e até sua ansiedade, mas não se demore nisso. Logo se abra para o que está vindo, porque o novo pode ser maravilhoso, de verdade, tá? Então hoje nosso tema foi sobre perdas e eu vejo que muitas vezes as pessoas têm um mindset, ou seja, uma mentalidade muito fixa em relação às perdas. No programa Reeducação Amorosa a gente fala um pouco sobre isso, sobre a forma assim de você quebrar esse mindset fixo, engessado, de que quer só de um jeito e se abrir para um mindset de crescimento. Que é quando você abre-se a possibilidade da mudança, da transformação. Lá no programa Reeducação Amorosa, mês que vem, gente, tô super prometendo, mas mês que vem vai ter de verdade a próxima turma e vai ser divino, porque a gente vai junto, assim, construir, reformular, transformar esse mindset, que às vezes se você fica muito engessado, querendo que as coisas sejam do jeito, e você vai aprender como ter um mindset mais de crescimento, um mindset que te permite lidar com as diversidades, que te permite receber e também dar amor. Então é muito, muito bom. Corações, era isso. Beijo pra vocês. Ao final, compartilha, tá, essa live, ajuda o nosso canal a crescer.
aqui embaixo tem tipo uma setinha, clica nela para compartilhar com os amigos, tá bom? Vamos ajudar esse canal a crescer. Aconteceu tanta coisa comigo depois do término do relacionamento, tive tantas outras perdas que o do relacionamento ficou em último lugar. Mas, Betina, às vezes acontece isso, né? Tem uma perda e parece que várias outras perdas acontecem, ou efetivamente acontecem no mesmo tempo. E aí a gente tem que saber administrar isso, né? Às vezes uma perda vai ser sentida, um luto maior, e aí depois dá espaço para um outro, até que você consegue se reerguer. Mas toda perda e todo machucado, gente, cicatriza, tá? Você só tem que dar o movimento certo para isso. O movimento sempre vai ser o amor, sempre vai ser o cuidado, ok? Então tá, corações, um beijo pra vocês, obrigada por estarem aqui comigo e até o nosso próximo encontro segunda-feira, 7h30, tá? E vão lá se inscrever no YouTube, Renata Tanus, que eu quero ver aquele canal também crescer, quero crescer todos os canais. Beijo, corações!